Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei dar continuidade à resolução de limites em funções reais. É uma matéria relacionada com a disciplina de Matemática A do 11º ano. Vou partir para a resolução de indeterminações. Esta será a primeira videoaula onde eu irei introduzir as indeterminações e, nesta em concreto, irei falar de indeterminações de infinito menos infinito. Esta videoaula é muito importante para vocês aprenderem a resolver limites, porque resolver limites não é difícil, mas no que toca às indeterminações a coisa complica. Contudo, é importante que vocês vejam o seguimento das videoaulas, porque convém ter uma noção de limite, convém saber resolver já limites sem as indeterminações, para que agora nas indeterminações vocês não percam o fio à meada e consigam entender todo este seguimento. Bom, sem mais demoras, vou então avançar na resolução e vou aqui colocar a indeterminação em questão. Portanto, eu vou aqui colocar a indeterminação e a indeterminação será a seguinte: infinito menos infinito. Porquê é que infinito menos infinito é uma indeterminação? Infinito menos infinito não deveria ser zero? Afinal, sempre que eu tenho eu ia dizer agora um número, mas posso dizer, sempre que eu tenho um número, eu subtraio por ele próprio, o resultado é zero. Ora aí é que está. O infinito será ou poderá ser considerado um número? Se calhar não. A verdade é que nós não conhecemos o infinito. Supomos que o conhecemos, mas não o conhecemos. O infinito é uma coisa muito grande, mas nunca ninguém lá chegou para perceber na realidade quanto é que é. Aliás, é tão grande que nós não conseguimos quantificar. Ao não conseguir quantificar, não podemos ter a certeza de que estamos a falar da mesma entidade. Um infinito poderá ser maior que outro infinito, embora ambos sejam infinitamente grandes. Vou parar com esta questão. É uma indeterminação. Ponto final. Portanto, sempre que vocês, na resolução do limite, chegarem a um caso infinito menos infinito, então têm de parar. Não podem apresentar resposta e vão ter que trabalhar a função para tentar simplificar e chegar a um resultado final, quer seja numérico, quer seja sob a forma de mais ou de menos infinito. Vou dar aqui então já um exemplo. Nesta videoaula irei falar de dois exemplos que eu creio que sejam representativos. Vamos ao primeiro exemplo. E no primeiro exemplo eu tenho o limite quando x tende para mais infinito da seguinte função: 5x ao cubo, vou colocar parênteses para que o limite afete toda a função, porque agora vem uma sucessão de subtrações e somas, 5x ao cubo menos 2x quadrado mais 7. E não caiam no erro que eu costumo cometer. Eu costumo cometer um erro, confesso. Às vezes pedem para resolver limites, ou eu estou a explicar limites, e eu já parto do princípio que há uma indeterminação. Vocês têm sempre que verificar se há ou não há indeterminação. Pode não haver. E se não houver, o limite é imediato. Ok? Portanto, neste caso, deixem-me aqui colocar, por exemplo, um azul. Eu vou resolver. Ou seja, mentalmente eu penso que dá. Eu vou substituir o x por mais infinito e então mais infinito ao cubo é mais infinito vezes 5 mais infinito. Portanto, eu aqui teria mais infinito. Aqui, mais infinito ao quadrado é mais infinito vezes 2 mais infinito, mas fica menos infinito. Mais 7. Bom, a verdade é que somar ou subtrair um número a algo que é infinito é indiferente. Portanto, este 7 acaba por se desprezar. Logo, eu fico perante a indeterminação mais infinito menos infinito. Ou seja, infinito menos infinito. E a partir do momento em que eu estou perante esta indeterminação, eu vou então tentar resolver. Neste caso, o x tende para infinito, como vocês podem ver, a função é polinomial. O que é que eu posso fazer? Eu vou basear-me numa propriedade, mas eu vou aqui falar-vos da seguinte forma. Eu vou colocar em evidência o termo de maior grau. Todo ele. Portanto, basicamente, eu estou perante o limite de x a tender para mais infinito. E agora, de quem? De 5x ao cubo,
E reparem que ao colocar o 5x ao cubo em evidência, onde está 5x ao cubo, fico com 1. Onde está 2x quadrado, eu vou ficar com 2x quadrado sobre 5x ao cubo. Na realidade, no primeiro termo também seria 5x ao cubo sobre 5x ao cubo, que simplifica para 1. Mais 7 sobre 5x ao cubo. Vou reforçar aqui os parênteses para ter a certeza que o limite afeta tudo. E a partir daqui eu vou poder simplificar ao máximo. Reparem, eu vou passar a ter limite de x a tender para mais infinito de 5x ao cubo vezes, abre parênteses, 1 menos, ora, x quadrado sobre x ao cubo fica 1 sobre x. Então fico com 2 sobre 5x mais, e aqui não altera, fica 7 sobre 5x ao cubo. E agora já cheguei ao ponto que eu queria, ao ponto que está devidamente simplificado. Reparem que a partir daqui, se eu voltar a substituir o meu x por mais infinito, bom, na realidade, eu vou passar a ter mais infinito no primeiro termo. Reparem, a partir do momento em que eu vou substituir o x por infinito, eu vou deixar de escrever o limite. Então fico com 5 vezes mais infinito ao cubo, que é mais infinito, vezes, e agora abro parênteses, 1 menos, na realidade, 2 sobre mais infinito. Porquê? Porque é 5 vezes mais infinito, mais 7 sobre mais infinito. E se vocês repararem, e isto é fácil entender, quando eu tenho um número e o divido por infinitas coisas, eu vou tender para zero. Portanto, este resultado, 2 a dividir por uma coisa muito grande, vai dar zero para cada coisa. 7 a dividir por uma coisa muito grande também tenderá para zero. E reparem que 1 menos 0 mais 0 vai dar 1. 1 vezes mais infinito dá mais infinito. E então eu consigo chegar à resposta final deste limite. Cuidado que eu aqui neste vídeo não estou a explicar ao pormenor o porquê é que o número a dividir por infinito dá zero, porque nas videoaulas anteriores isso já está explicado. E assim também acabo por tornar esta videoaula mais rápida e mais direcionada a quem tem dúvidas apenas nas indeterminações. Ok? Portanto, este exemplo é simples. Reparem que a partir desta demonstração eu posso então partir do princípio de que sempre que tenho uma função polinomial eu posso colocar em evidência o termo de maior grau e desprezar o resto, não colocar apenas, ou seja, e vocês reparem que sendo assim, ao ter feito isto, eu neste passo poderia ter parado aqui e poderia nem sequer ter colocado isto. Tudo bem, não estaria errado, porque estavam a basear-se na propriedade, mas eu prefiro resolver assim, não custa nada. Esta é a demonstração à propriedade, não tem mal nenhum se o fizerem, e é também uma forma para melhor entenderem. Estes vídeos servem também para complementar as vossas aulas, portanto, é sempre bom, nas vossas aulas também falam da propriedade, com certeza, mas aqui vocês têm a demonstração disso e é mais fácil de entender. Ok? Portanto, está o primeiro exemplo que eu queria resolver feito e então posso agora avançar para o segundo exemplo. Eu vou tentar que o segundo exemplo seja um bocadinho diferente e que a maneira de sair da indeterminação seja outra, que é para valer a pena, senão se fosse o mesmo exemplo não valia a pena. Depois, vocês precisarem de exercícios, peçam, eu também vou ter videoaulas só com resolução de exercícios, mas esta é apenas para vos mostrar cada um dos cenários. Vamos então ao segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, eu tenho o limite também de quando x tende para mais infinito, de menos x mais raiz. E agora, entram as raízes que vocês tanto detestam, não é? Raiz de x ao quadrado, menos 1. Bom, e vamos lá resolver. Mais uma vez eu mentalmente vou tentar resolver como se não houvesse indeterminação, porque é assim que eu tenho que encarar o limite a primeira vez. E se assim fosse, ora, substituindo o x por infinito com o menos atrás, eu ficaria com menos infinito. Cá dentro da raiz, infinito ao quadrado é infinito, menos 1 mantém infinito, raiz de infinito é infinito.
Porque mesmo aplicando uma raiz, uma coisa imensamente grande continua imensamente grande. Ora, menos infinito mais infinito é exatamente o mesmo que infinito menos infinito. Portanto, cá está a nossa indeterminação. A partir deste momento, temos então que tentar arranjar uma simplificação matemática para conseguir sair da indeterminação. Ora, como já não é uma função polinomial, mas envolve raízes, envolve uma função irracional, eu tenho outra técnica. Reparem, eu vou resolver aqui o limite, vou escrever o limite de x a tender para mais infinito, de quem? Vou aqui colocar, posso já colocar o traço fração, porque isto vai envolver aqui uma fração, vou ter menos x mais raiz de x quadrado menos 1, só que agora vou multiplicar, até vou usar outra cor, vou multiplicar tudo, vou aqui colocar parênteses, porque o que eu vou multiplicar vai afetar tudo, vou multiplicar e dividir pelo mesmo. Só assim é que a expressão manteria a sua igualdade. Eu não posso só de nada igualar uma expressão a uma coisa multiplicando outra coisa completamente diferente. Não. Eu vou multiplicar porque me dá jeito, vocês vão já ver, mas também vou ter que dividir pelo mesmo para ter a certeza que a igualdade se mantém. Portanto, menos x menos raiz de x quadrado menos 1, com parênteses, está bem? Deixem-me prolongar aqui o traço de fração com outra cor, mas como multiplico também divido. Menos x menos raiz de x quadrado menos 1. E este é o caso em que vocês questionam. Então, mas estás a complicar? Está a ficar cada vez pior. Porquê é que estás a fazer isso? Bom, eu estou a fazer isso porque a partir do momento em que eu multipliquei o menos x menos raiz, eu passo a ter o caso notável. Olha, reparem. Eu passo a ter este seguinte caso notável. Em numerador, claro. O denominador depois vamos ver. A mais B, A menos B. E vocês sabem que este caso notável irá dar obrigatoriamente A quadrado menos B quadrado. E ao fazer isto, no caso do B, a raiz corta. Isto é uma forma de haver uma simplificação da raiz para que, quem sabe, o meu limite, quem sabe, e é mesmo assim, para que o limite possa ser simplificado e devidamente resolvido. Ok? Vamos então ver onde é que iremos chegar. Eu vou continuar com o limite de x a tender para mais infinito. Ora, vou fazer exatamente aquilo que disse, o caso notável. Portanto, o primeiro, que é menos x ao quadrado, a subtrair pelo segundo, que é a raiz de x quadrado menos 1, também ao quadrado. Tudo isto irá dividir pelo denominador e esse não sofrerá qualquer alteração. Menos x menos a raiz de x quadrado menos 1. A partir daqui, vamos então proceder às simplificações. Afinal, não é assim tão complicado quanto... Não ficou assim tão mais complicado quanto parecia, não é verdade? Portanto, vamos então ver como isto vai ficar. Eu vou ter o limite de x a tender para mais infinito de, em numerador, menos... menos, mas vai ficar mais. Até posso reforçar aqui o sinal. Mais x quadrado, porque qualquer número positivo ou negativo ao quadrado fica positivo. Portanto, x quadrado menos, e agora como o quadrado simplificou com a raiz, x quadrado menos 1. Mas como tem o parênteses, eu posso já trocar o sinal e fica menos x quadrado mais 1. Tudo a dividir por menos x menos a raiz de x quadrado menos 1. Não estou a colocar parênteses porque, tendo a fração, eu sei que o limite é da fração toda. Mas se vocês quisessem reforçar com este parênteses assim, como eu agora vou representar, não estava mal. Estava redundando. Acho que era uma coisa que não valeria a pena colocar. Mas tudo bem. Reparem agora como o x quadrado vai simplificar em numerador. E o numerador vai passar a ser apenas 1. Portanto, eu vou passar apenas a ter o limite quando o x tende para mais infinito de 1 sobre menos x menos a raiz de x quadrado menos 1. Porquê? Porque o x quadrado menos x quadrado dá 0. E a partir daqui, creio eu, é agora que estou em condições, como a expressão está mais simplificada, de voltar a substituir o infinito. Para ver agora o que é que vai dar. Então reparem, eu vou passar a ter 1 sobre, já não escrevo o limite porque estou a substituir, mais infinito no lugar do x fica menos infinito.
a subtrair por, ora, infinito ao quadrado menos 1 fica infinito, dentro da raiz fica infinito, mas com o sinal negativo atrás, menos infinito. Isto é muito importante, porque na realidade, infinito menos infinito é indeterminação, mas mais infinito dá infinito. Menos infinito dá menos infinito. Eu não perco muito tempo com isto porque nas videoaulas anteriores vocês têm essas justificações todas, mas só há indeterminação quando os infinitos têm sinais contrários, quando um subtrai pelo outro. Neste caso já não há. O que vai passar a ter é menos infinito. Menos infinito é menos infinito, portanto eu vou passar a ter 1 sobre menos infinito. E 1 sobre infinito, quer seja sobre menos infinito, quer seja sobre mais infinito, dá sempre zero. E temos então este limite resolvido. Para terminar, evidenciar aqui uma coisa que eu considero ser muito importante. Vocês estão-me sempre a pedir arranja uma regra para que seja sempre assim. Para já, eu não vos arranjo regras nenhumas, eu baseio-me na literatura, como é óbvio, mas é complicado dizer-vos, olha, é sempre assim. Em 90% das vezes poderá ser, mas há sempre exceções. Portanto, nós, quando aprendemos, devemos aprender começando pelo mais simples. E depois, à medida que praticamos, vamos complicando. Para, como é óbvio, lutar pela excelência e tentar sempre a nota máxima. Contudo, não fiquem a pensar que é sempre assim. Pode haver exceções. Está bem? De qualquer das formas, quando eu tenho um limite de x a tender para mais infinito ou para menos infinito, quando o x tende para infinito e há uma indeterminação de infinito menos infinito, quando a função é polinomial, o segredo é colocar em evidência o termo de maior grau. Quando a função envolve raízes, o segredo é multiplicar pelo conjugado. Ou seja, se eu tenho a mais b, vou multiplicar por a menos b. Claro que só multiplicar iria tornar o exercício errado, então tenho que multiplicar e dividir para que a igualdade se possa manter. E depois é simplificar, são contas. São coisas muito simples e muito divertidas e acho que vocês com facilidade conseguem perceber. Ok? Espero que tenham gostado. Acima de tudo, espero que tenham aprendido e qualquer dúvida que persista, já sabem, têm todos os contactos, portanto, não hesitem em questionar. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, nos vídeos anteriores e nos seguintes também. Subscrevam o canal e já sabem. Estudem muito e boa sorte para os vossos exames, ok? Um forte abraço matemático a todos! Adeus!